quando me foi lançado o repto para estar aqui a fechar estas jornadas, foi-me apresentado, de facto, o título da mensagem para o 55º Dia das Comunicações Sociais, que é uma mensagem, de facto, extraordinária, no sentido em que é uma mensagem na qual o Papa nos interpela a ir ver. E diz-nos que é uma sugestão para toda a expressão comunicativa que queira ser transparente e honesta. E este desafio do Papa Francisco é desenvolvido na mensagem de uma forma muito concreta em relação aos desafios que se colocam aos comunicadores, que eu tomei a liberdade de estruturar esta minha comunicação em 3 pontos, mas que na verdade são 3 pontos que acompanham de perto a mensagem do Papa e que efetivamente me inspiraram para esta breve reflexão que irei partilhar convosco. E, portanto, uma das primeiras ideias que, efetivamente, achei que valeria a pena discutirmos é o que o Papa chama nada substitui o ver pessoalmente. Porque julgo que, obviamente, aplicado este tempo de pandemia, e aliás, tanto ontem, quando ouvimos falar os gabinetes de comunicação das várias dioceses, como já hoje, houve aqui um centrar da discussão sobre as possibilidades e as limitações do que podemos fazer à distância versus o que podemos fazer presencialmente. E a este propósito, diz o Papa, e passo a citar, que o intenso fascínio de Jesus sobre quem o encontrava dependia da verdade da sua pregação, mas a eficácia daquilo que dizia era inseparável do seu olhar, das suas atitudes e até dos seus silêncios. E esta afirmação, além de nos recordar como Jesus Cristo é, por excelência, o comunicador modelo, alerta-nos para a importância de termos em conta o modo como a comunicação se processa verdadeiramente. E que é, na verdade, muito diferente da ideia que é muitas vezes propagada sobre o que significa a comunicação, que muitas vezes é apontada como um sinónimo de enviar mensagens ou disseminar informação. Ora, a comunicação é muito mais do que isso, pois a comunicação tem uma dimensão de conteúdo, mas também uma dimensão de relação. E quando escuramos esta dimensão de relação, a comunicação verdadeiramente deixa de acontecer. Um dos autores que melhor descreveu a importância destas duas dimensões é um autor ao qual eu gosto muito de voltar, que é o Paulo Václavic, que dedicou grande parte da sua carreira a investigar o modo como a comunicação funciona em contexto familiar. E foi a partir desta perspectiva que desenvolveu a sua visão interacionista da comunicação, tendo então proposto 5 axiomas que explicam a comunicação interpessoal no interior das famílias, mas que, na verdade, ajudam também a compreender a comunicação em muitos outros contextos. Escolhi 2 desses axiomas, não os 5, mas 2 que me parecem particularmente importantes para esta nossa reflexão. E o primeiro, que se aplica tanto à comunicação presencial como à comunicação à distância, é o que o Paulo Václavic chama a impossibilidade de não comunicar. E com este axioma, na verdade, o que ele nos chama a atenção é que o não comportamento é algo que não existe, porque todo o comportamento é uma forma de comunicação. Mesmo quando estamos a evitar a comunicação, ela acontece e a mensagem é interpretada pelos receptores. O exemplo mais óbvio, permitam-me um exemplo, enfim, do dia a dia, quando nos cruzamos com alguém conhecido na rua e por alguma razão optamos por não falar a essa pessoa, poder-se-á criar a ideia de que não houve um ato de comunicação, mas na verdade houve. Porque essa mensagem, a opção que nós tomamos de não falar à pessoa, ela vai ser interpretada pelo receptor e até de uma forma provavelmente muito mais impactante do que se tivéssemos trocado apenas algumas palavras breves.
Ora, numa comunicação à distância, esta situação altera-se, pois, embora possamos estar a ver o nosso interlocutor, na verdade, estamos apenas a ver a sua cara, o que torna mais difícil o desenvolvimento de uma relação empática, na qual os gestos e o olhar têm um papel muito importante. Ainda assim, também aqui a não comunicação é uma impossibilidade. Numa reunião ou numa conferência como esta via Zoom, quando a audiência desliga a câmara, portanto nós deixamos de ver a pessoa, mas existe uma mensagem que é recebida e interpretada por quem está a proferir a comunicação. E o mesmo acontece quando estamos em copresença, portanto a interpretação que nós fazemos das mensagens que nos chegam é muito maior do que apenas a interpretação daquilo que é dito. E eu julgo que esta é uma dimensão que a mensagem do Papa Francisco parece sublinhar muito bem ao chamar a atenção para esta comunicação que é omnipresente na nossa vida. O segundo axioma é aquele ao qual eu já me referi há pouco: toda a comunicação tem um nível de conteúdo e um nível de relação. O conteúdo é a informação transmitida, tal como é selecionada pelo emissor e que supostamente terá em conta o receptor e o objetivo da comunicação. A relação, por seu turno, é a parte da comunicação que não é o conteúdo, mas que classifica a comunicação, como se fosse a metacomunicação e que cria uma relação com o receptor. Pensando nos desafios que se colocam hoje à comunicação social, existe a necessidade de tomar consciência de que, no presente, existem novos comunicadores que são tão ou mais eficazes a estabelecer relações com diferentes públicos do que aqueles que trabalham nos jornais, nas rádios e nas televisões. E, portanto, aqui quero ser um pouco provocador para, não só para os jornalistas, mas para os comunicadores de uma forma geral. Porque hoje em dia estamos a assistir a uma nova geração de chamados influenciadores digitais, aliás, atualmente muito na moda, que não são mais do que produtores de conteúdos que conseguem criar relação com os seus seguidores, pela forma como comunicam, como se mostram interessados em conhecer os seus seguidores, como mostram estar preocupados em ajudá-los a melhorar o seu estilo de vida, etc, etc. Muitas vezes vemos os jornalistas a queixarem-se de que são colocados em concorrência com estes produtores de conteúdos digitais, que além de não terem formação na área, embora na verdade muitas vezes tenham, não são obrigados a seguir estatutos éticos ou deontológicos, nem lhes é exigido que respeitem quaisquer quadros regulatórios. E embora esta seja uma questão que também deve merecer a nossa reflexão, temos também de questionar até que ponto os comunicadores profissionais ou os jornalistas estão a descurar a dimensão da relação e, por isso, a perder a sua capacidade de concorrer com estes novos produtores de conteúdos. Embora há pelo menos 2 décadas se fale sobre a crise do jornalismo, e esta em parte seja uma realidade, julgo que temos inúmeras razões para estarmos otimistas em relação ao futuro desta atividade, que é central nas sociedades democráticas. Hoje está algo ultrapassada a discussão que aconteceu há 20, 15 anos, e muitos de nós nos lembraremos. A discussão então era sobre a substituição do jornalismo profissional pelo jornalismo cidadão, sobre o qual muito se escreveu no início deste século. No entanto, agora é muito claro para nós que os cidadãos não são, nem querem ser jornalistas, e que estes têm um papel cada vez mais crucial, pois à medida que aumenta o volume de informação, precisamos mais do que nunca de profissionais que se dediquem à curadoria daquilo que chega aos vários públicos e que nos mostrem o que vale a pena conhecer, ler e ver. Contudo, para que o jornalismo se mantenha relevante e, sobretudo, para que seja reconhecido como tal pelo público, é fundamental que se cuide da dimensão da relação, a qual passa, indiscutivelmente, por ter em conta o público e as suas preocupações a quando da construção das notícias. Como afirma o Papa, o jornalismo precisa de dar visibilidade ao que é verdadeiramente importante e que pode contribuir para alterar o modo como percepcionamos a realidade, ao invés de ser um jornalismo que se limita a ser um megafone dos poderes instituídos.
E tal implica, citando novamente o Papa Francisco, gastar a sola dos sapatos. Aliás, uma expressão também muito abordada aqui nas jornadas ao longo do dia de ontem e que é uma mensagem efetivamente central deste texto do Papa Francisco. As dificuldades financeiras que passaram a marcar o dia-a-dia de muitas redações são inúmeras vezes utilizadas para justificar aquilo que eu chamaria o jornalismo de secretária e que o Papa chama de jornais fotocópia, em que a entrevista e a reportagem perdem em detrimento de informação pré-fabricada que tem pouco ou nada a ver com a vida concreta das pessoas. E se é verdade que hoje em dia as redações têm tendencialmente menos recursos, também é um facto que estas continuam a consumir uma parte, e em alguns casos significativa, na produção de informação fotocópia, a qual pouco ou nada acrescenta ao debate público. Em 2016, quando recebemos aqui na Universidade, na Faculdade de Ciências Humanas, o professor Robert Picard, um dos mais reputados especialistas de economia dos média, ele afirmou aos nossos alunos que apenas iriam sobreviver os jornais que deixassem de perder tempo a escrever as notícias a que temos acesso em todo o lado e que, pelo contrário, iriam sobreviver aqueles que se dedicassem a ouvir as pessoas e as comunidades. Lembro-me sempre deste apelo que deixou aos nossos alunos para que não pensassem no jornalismo como um exercício de copy-paste ou de idas a conferências de imprensa, mas que se dedicassem antes a conhecer e reportar a realidade concreta. Julgo que é também esta a ideia do Papa Francisco quando nos alerta para a importância do gastar a sola dos sapatos. A ideia de ver presencialmente é algo que se reconfigurou com a pandemia, graças à qual nos habituámos a comunicar de modo mais intensivo através de plataformas online. Um dos debates que urge agora aprofundar é como vamos conseguir encontrar um equilíbrio entre o que podemos fazer à distância e o que precisamos de fazer em copresença. Será que precisamos mesmo de interagir com outros humanos para aprendermos, com outras pessoas, precisamos de interagir com elas para aprendermos e desenvolvermos as nossas competências? Há pouco mais de um século, Thomas Edison deu resposta a esta mesma pergunta. Para ele, a escola, por exemplo, era uma instituição do passado. Sendo ele um grande apologista da revolução tecnológica que estava em curso no início do século XX, em 1919 escreveu, e vou citar, que em breve as escolas serão substituídas por ecrãs. E a ideia de Edison, que pareceu-me que foi muito repetida em 2020, portanto, um século depois, no entanto, parece-me que aquilo que nós sabemos é que, por exemplo, enquanto Edison acreditava que a escola iria ser substituída pelo cinema, portanto, os alunos iriam aprender através da visualização de filmes, como sabemos, um dos novos média do início do século passado, hoje aquilo que nós sabemos é que o processo de aprendizagem não se desenvolve do mesmo modo quando estamos em copresença ou quando comunicamos à distância. Pois a comunicação não se processa apenas por palavras, mas através de gestos, de expressões faciais e de uma adaptação permanente da mensagem ao feedback que recebemos dos receptores. E se tal é verdadeiro para as escolas, o desafio da comunicação através de dispositivos digitais coloca-se também em muitos outros âmbitos da nossa vida em sociedade. Uma das questões sobre as quais precisamos nos interrogar é sobre o modo como as tecnologias alteram a forma como nos relacionamos uns com os outros. Nos anos 80 e 90, Cheryl Turk, professora do MIT e fundadora do Institute for Technology and Self, foi uma das vozes mais prominentes a defender que a nossa capacidade de interação e de entendimento com os outros seria irremediavelmente alterada para melhor graças às novas tecnologias. O pensamento de Turkle estava então muito em linha com várias gerações de pensadores que ao longo do século XX defenderam que as novas tecnologias tinham o potencial de fomentar o entendimento entre os seres humanos, criando sociedades mais justas e mais inclusivas. E para mim, uma das afirmações que melhor ilustra esta ideia é esta que vou partilhar convosco, de um autor, que já vou revelar quem é, que dizia que não tinha dúvidas de que o novo meio de comunicação ao qual ele se estava a referir
seria muito eficiente em eliminar as massas e em trazer melhores condições materiais e maior segurança à humanidade, contribuindo também para relações pacíficas. E concluía ele que era como se todo o planeta se fosse converter num cérebro gigante capaz de dar resposta em qualquer uma das suas partes, porque todas elas estariam interligadas. Hoje em dia, quando partilho esta citação com os meus alunos, eles pensam sempre que este autor se está a referir à internet. Portanto, esta ideia de um planeta que está todo interligado, como se fosse um cérebro gigante. No entanto, esta afirmação, que aliás está escrita num artigo de 1904, de Nikola Tesla, ele não se estava, claro, a referir à internet. Referia-se então à nova geração de tecnologias que estavam a emergir e que haveriam de dar origem à telefonia sem fios, que hoje conhecemos como a rádio. E, portanto, aquilo que me parece que temos aqui é, sobretudo, uma utopia, segundo a qual o entendimento entre os seres humanos haveria de chegar através das novas tecnologias. Esta utopia marcou todo o século XX, tal como as primeiras décadas do século XXI. A história diz-nos, contudo, que não devemos esperar que sejam as tecnologias a aproximar-nos uns dos outros. Podem facilitar a nossa comunicação, mas não tornam necessariamente mais fácil o conseguirmos entender-nos. Isso mesmo foi reconhecido, curiosamente, por Cheryl Turk, de quem falei há pouco, nomeadamente num livro que publicou em 2011, com um título muito sugestivo, Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other. Nesta obra, a autora mostra como podemos estar ligados em permanência, mas que tal não significa que não continuemos sozinhos. O livro foi escrito após anos e anos de observação da relação estabelecida entre pessoas e robôs e após ter realizado dezenas de entrevistas sobre a relação que as pessoas mantêm com os computadores e os telemóveis. Uma das conclusões da obra é que os seres humanos, quando iniciam relações com robôs, fazem-no com o pressuposto de que esta relação é melhor do que nada. Ou seja, as máquinas começam por ser encaradas como substitutos dos seres humanos. E se pensarmos, por exemplo, no contexto das sociedades asiáticas, onde hoje em dia há toda uma tendência para que o cuidar das pessoas mais velhas seja cada vez mais entregue a máquinas e menos a pessoas, aquilo que nós percebemos é que estas pessoas idosas, quando iniciam estas relações com estes robôs, fazem-no porque consideram que isto é melhor do que nada. Enfim, mesmo pessoas mais jovens. Contudo, à medida que a interação se vai normalizando entre as pessoas e os robôs, e passando a ser uma rotina, as pessoas passam a considerar que a relação com os robôs é mais simples, menos arriscada e menos exigente do que relacionar-se com outras pessoas. Afinal, as máquinas não se preocupam verdadeiramente connosco e também não esperam receber nada em troca da relação que estabelecem com os humanos, pelo que tudo é descomplicado. Contudo, o que preocupa o Turkle é que este tipo de relação afeta a nossa capacidade de interagir e de nos relacionarmos com outros humanos, que, ao contrário dos robôs, são exigentes, complexos e imprevisíveis. E já agora, se me permitem, um outro exemplo que ela utiliza, a propósito da utilização dos telefones móveis, ela explica também como, hoje em dia, as gerações mais novas têm, em muitos contextos, uma maior dificuldade em gerar relações de empatia com os seus pares, porque esperam dos seus colegas que façam exatamente aquilo que eles esperam, porque é isso que se habituam quando carregam no smartphone, no tablet, portanto, são elas que ditam sempre aquilo que vai acontecer. Num livro mais recente, publicado em 2015, Reclaiming the Conversation, a autora alerta para o modo como a nossa interação diária com a tecnologia, nomeadamente com a inteligência artificial, está a limitar as nossas capacidades de empatia e de autorreflexão. Por isso, considero essencial que sejamos capazes de colocar os dispositivos no seu lugar, de modo a que nos possamos desenvolver enquanto pessoas. A conversa com o outro pressupõe que nos preocupemos genuinamente com ele,
sendo esse o momento que nos compreendemos verdadeiramente a nós próprios e ao outro. Contudo, a verdadeira conversa é difícil de acontecer se a consumimos em pequenos pedaços, enquanto nos distraímos com os nossos telefones e uma panóplia de outros dispositivos que temos à nossa disposição. Por isso, parece-me que, tal como Paulo Václavic nos anos 70, Turkle preocupa-se hoje em dia, sobretudo, com a falta de comunicação entre as pessoas, nomeadamente nas famílias, e como os telefones e outros ecrãs impedem que verdadeiras conversas aconteçam. Contudo, podemos aplicar estas ideias noutros contextos sociais e nas nossas relações cotidianas, mesmo fora da família. Precisamos claramente de redescobrir o gosto pela conversa, pela verdadeira comunicação, e tal exige tempo e também que nos possamos encontrar pessoalmente, como, aliás, também lembra o Papa Francisco na sua mensagem. E esta era uma das primeiras ideias, uma das primeiras interrogações que gostaria de deixar nesta intervenção, pensarmos como toda a evolução tecnológica potencia uma enorme circulação de informação, algo imprecedente ou sem precedentes na história da humanidade, mas como o facto de nós termos esta possibilidade de estarmos sempre ligados não significa que estejamos sempre acompanhados. E, aliás, ainda no dia de ontem, quando se falava sobre a transmissão até da missa online, se falou que, claro, foi possível manter as pessoas ligadas, mas será que foi possível, efetivamente, que as pessoas se sentissem acompanhadas e que sentissem que estavam verdadeiramente em comunhão com os outros? Uma segunda ideia, também retirada deste título da mensagem do Papa, oportunidades e insídias na web, na qual, aliás, irei também aflorar um tema que o Sr. Dom João Lavrador ontem se referiu em relação a esta praga da informação falsa que circula. O Papa reconhece na mensagem que a rede pode multiplicar a capacidade de relato e partilha, ao mesmo tempo que traz os riscos de uma comunicação social não verificável. Também neste particular percorremos um longo caminho desde a utopia da internet que marcou a segunda metade dos anos 90 e o início do século XXI, quando, de uma forma geral, acreditávamos que a World Wide Web iria democratizar o acesso ao espaço público, quebrando as hierarquias rígidas que marcaram a era dos meios de comunicação de massa. Enquanto no passado apenas tinham acesso ao espaço público aqueles que conseguiam chegar aos meios de comunicação, com a internet, todos, pelo menos era aquilo que nos era prometido, todos passaríamos a poder expressar a nossa opinião online. Contudo, ainda que esta ideia de maior acesso tenha algo de verdade, hoje a internet é efetivamente dominada por um número muito reduzido de grandes empresas, cujos algoritmos controlam grande parte daquilo que vemos online e até o que podemos ou não partilhar com os nossos contactos nas diferentes plataformas de média sociais. Ou seja, é necessário estarmos conscientes de que, talvez mais do que no passado, quem controla as plataformas de distribuição tem o poder de decidir o que chega ou não ao debate público. E sendo estas empresas multinacionais, o próprio poder do Estado é hoje muito limitado no controlo do que é ou não admissível online. Paralelamente, é na World Wide Web que hoje têm lugar verdadeiras guerras de propaganda, tanto política como comercial, com partidos e empresas a socorrerem-se dos mais diversos expedientes para defenderem os seus interesses. Tal não nos deve surpreender, pois o espaço público sempre foi marcado por lutas de poder e de interesses, fazendo parte da dinâmica social. O que nos deve preocupar é quando os cidadãos não têm consciência da origem da informação que estão a consumir, o que leva a que possam ser facilmente manipulados. E deixem-me dar-vos um exemplo que abordo num livro recente sobre desinformação online. E começaria então com este exemplo, que é um exemplo de 2016. Exatamente 3 dias antes das eleições presidenciais americanas que elegeram Donald Trump como presidente dos Estados Unidos da América. 3 dias antes das eleições, milhões de americanos receberam, através dos médias sociais, a notícia
de que o agente do FBI, suspeito de ter tornado pública a investigação ao caso dos e-mails de Hillary Clinton, havia sido encontrado morto em sua casa, a qual havia sido incendiada e destruída pelas chamas. A notícia dizia ser muito cedo para se concluir se o incêndio havia servido para ocultar o homicídio ou se o agente se havia suicidado. Esta suposta incerteza não impediu, contudo, o aparecimento de milhares de comentários no Facebook e noutras plataformas sociais sobre o facto de se ter tratado de uma morte ocorrida a mando da então candidata Hillary Clinton. E esta notícia, que apareceu originalmente no website de um jornal, Denver Guardian, o qual se apresentava como o jornal mais antigo da cidade de Denver, embora na realidade se tratasse de um site que havia sido criado apenas 4 meses antes. Como fontes para sustentar esta notícia, o jornal citava o chefe da polícia de Walkerville, uma vila onde, na verdade, não existia sequer nenhuma esquadra de polícia. E, portanto, para abreviar esta história, a fonte da notícia não existia, na verdade o incêndio também nunca aconteceu, nem o agente do FBI era sequer alguém real. O próprio Denver Guardian não era um jornal, mas um website que foi criado com o propósito de veicular desinformação, sendo propriedade de Justin Coller, fundador e CEO de uma empresa que tem um nome extraordinário. A empresa chama-se Desinformedia, e, portanto, uma empresa especializada na propagação de falsidades online. O facto de nada nesta suposta notícia ser verdadeiro não significa que a mesma não tenha tido uma existência real. Pelo contrário, esta passou a ser uma realidade na mente de muitos dos que acreditaram na informação que rapidamente se tornou viral, recebendo mais de 500 mil de partilhas no Facebook e sendo objeto de mais de 15,5 milhões de visualizações no espaço de poucas horas. E quem é que viu esta informação? Sobretudo pessoas indecisas sobre a sua intenção de voto. O que é possível com recurso à segmentação psicográfica, uma das áreas de especialização das empresas que hoje operam no mercado das notícias falsas. Aliás, houve um grande escândalo há uns anos com a Cambridge Analytica, uma empresa especializada neste tipo de segmentação psicográfica, mas hoje em dia existem centenas de outras empresas das quais ninguém fala e que se dedicam a esta atividade. À semelhança de muitos outros casos que eu podia ter escolhido, este ilustra a centralidade que a desinformação adquiriu no contexto digital, em que as notícias circulam a alta velocidade, sendo comumente partilhadas antes de os agentes dessa partilha sequer analisarem a informação e o contexto da informação que eles próprios recebem. Esta realidade traz-nos à memória uma ideia que foi expressa quase há 100 anos atrás, por Walter Lippmann, no livro Public Opinion, uma obra, aliás, seminal sobre a gestão da opinião pública em contextos democráticos. Em 1922, Lippmann escreveu, e cito, sob determinadas condições, as pessoas respondem tão fortemente a ficções quanto a realidades. E, em muitos casos, ajudam a criar as próprias ficções às quais elas respondem. Fim de citação. Ora bem, cerca de 2.500 anos, na verdade, já Tucídides havia aludido à importância da manipulação da informação para influenciar o processo de tomada de decisão. Na sua História da Guerra do Peloponeso, escrita num período em que a retórica se encontrava no centro da vida pública, o autor demonstra como alguns dos argumentos mais persuasivos utilizados para justificar a guerra e o ódio contra os portanto, para justificar a guerra e o ódio contra os migrantes eram normalmente argumentos construídos com base em informação falsa ou no mínimo duvidosa. Há séculos, por isso, que sabemos que histórias emotivas têm a capacidade de mobilizar os cidadãos e de os convencer a apoiar uma causa, mesmo que esta se baseie em falsidades. E vou só dar mais um exemplo. Em 1990, portanto aqui os mais jovens não se vão recordar, mas em 1990, a quando da Primeira Guerra do Golfo, o apoio à intervenção internacional liderada pelos Estados Unidos contra as forças iraquianas
aconteceu sobretudo após o testemunho emocionado de uma jovem kuwaitiana de 15 anos perante um comitê do Congresso americano. Naira relatou, nesta audição, como havia conseguido fugir do Kuwait, onde havia assistido a soldados iraquianos a retirarem recém-nascidos de incubadoras, colocando-os no chão do hospital para que morressem ao frio. Este relato tenebroso teve uma enorme ressonância mundial, tendo sido citado em inúmeras ocasiões por membros do governo americano, contribuindo decisivamente para que a opinião pública apoiasse a intervenção militar. Esta narrativa foi criada, na verdade, por uma empresa de relações públicas, a Hill & Knowlton, sediada em Nova Iorque, e Naira era, na verdade, filha do embaixador do Kuwait nos Estados Unidos. Antes de tal ter sido revelado, milhares de pessoas em todo o mundo, incluindo governos e meios de comunicação, participaram ativamente na divulgação desta notícia, tornando-se agentes de desinformação sem que tivessem consciência deste facto. Trata-se, portanto, de um caso que ilustra como as narrativas emocionais têm um efeito poderoso na modulação da opinião pública. Deve também fazer-nos pensar sobre os limites éticos de quem trabalha em relações públicas e assessoria de comunicação, que é, aliás, hoje um tema muitíssimo importante. Nas últimas décadas, contudo, e na verdade é para isso que alerta o Papa Francisco, temos vindo a experienciar uma nova era de desinformação, graças à facilidade com que esta circula online. Enquanto nos primeiros anos da World Wide Web a informação falsa era colocada na rede por piratas informáticos altamente especializados que conseguiam inserir conteúdos em sites noticiosos, hoje existe uma grande facilidade em criar websites que se apresentam como fontes credíveis juntos da audiência. Era o caso do Denver Guardian. E, portanto, estas notícias inseridas nestes sites são depois muitas vezes replicadas nos médias sociais, recebendo milhares ou milhões de partilhas e comentários, o que sugere como uma consequência do facto dos cidadãos, aliás, o que surge, peço desculpa, como uma consequência do facto de os cidadãos investirem pouco tempo a avaliar a credibilidade da informação que recebem e distribuem. E todos nós sabemos isso, portanto, as pessoas recebem um post numa rede social e antes de sequer pensarem sobre a credibilidade daquela informação, já carregaram no botão de partilha. Diversos públicos apresentam, aliás, uma clara predisposição para partilhar conteúdos falsos pelo facto de estes serem mais divertidos, por oposição ao caráter mais sério, mais entediante da informação que se baseia em factos. Ao utilizarem o potencial de entretenimento como critério para a partilha, os cidadãos parecem validar o que Neil Postman escreveu em 1985 no seu livro, e peço desculpa, eu hoje só cito livros que têm títulos que eu acho que os títulos são muito interessantes, só eles próprios para a nossa reflexão. O título do livro de Postman era Amusing Ourselves to Death. Public Discourse in the Age of Show Business. Portanto, esta ideia de o entretenimento até à morte do debate público. E ainda que esta obra tivesse sido escrita a propósito da televisão, portanto, ele procura explicar como as pessoas procuram na televisão, sobretudo, conteúdos que os entretenham mais do que conteúdos que contribuam para a sua formação e para o seu esclarecimento. Muitas das práticas que são descritas nesse livro são hoje prevalecentes no ciberespaço, sobretudo no que se refere ao modo como os indivíduos parecem abdicar dos seus direitos a troco de serem entretidos. Os dados recolhidos em investigações recentes revelam que numa sociedade como a nossa, profundamente marcada pelo entretenimento e pelo que David Altaidi e Robert Snow definiram como a lógica dos média, as histórias falsas circulam mais rapidamente nas plataformas sociais do que outros tipos de informação. Um estudo sobre a velocidade e os padrões de difusão de 126 mil histórias publicadas no Twitter concluiu que a falsidade chega significativamente mais longe, de modo mais rápido e de modo mais profundo do que as notícias verdadeiras.
A pesquisa concluiu ainda que as supostas notícias, e eu aqui, claro, utilizo a palavra notícias entre aspas, baseadas em mentiras, contêm maior quantidade de informação nova, claro, porque são criadas para captar a atenção, sugerindo que os indivíduos possuem uma elevada propensão para partilhar o que é novo e também o que inspira medo, aversão ou surpresa. Um exemplo que pode ser utilizado para ilustrar a disseminação rápida e profunda de desinformação online é a pandemia Covid-19. A par da informação falsa sobre curas milagrosas, em 2020 tornaram-se virais inúmeras histórias sobre o modo como Bill Gates financiou a criação do vírus para lucrar com a vacina e também sobre o facto da tecnologia 5G estar na origem da propagação do novo coronavírus. Como consequência desta última informação, largas dezenas de transmissores de telecomunicações foram incendiados só na Europa, o que levou a própria Comissão Europeia a desmentir em várias ocasiões esta hipotética ligação entre o 5G e o novo vírus. Mais recentemente, a desinformação sobre as vacinas tem vindo a circular a alta velocidade, como sabemos, nomeadamente uma hipotética notícia sobre a forma como estas vacinas vão servir não para prevenir a infecção, mas antes para implantar um microchip com o objetivo de reescrever o código genético dos seres humanos. E por mais absurdas que para nós que estamos aqui todas estas teorias da conspiração possam parecer, a verdade é que em muitos países elas têm-se revelado eficazes, não exatamente a levar a que as pessoas acreditem exatamente nestas histórias, mas têm-se revelado muito eficazes em promover a incerteza. Ou seja, mesmo que a maioria das pessoas não acredite nestas narrativas, estas acabam por fomentar a dúvida entre vários públicos. E embora em Portugal pareça existir uma imunidade elevada a estes movimentos, o que é provado pela altíssima taxa de vacinação, noutros países há milhares, milhões de pessoas que recusam ser vacinadas por acreditarem em narrativas falsas que são propagadas online. A passagem de uma era em que os cidadãos procuravam a informação, quer fosse nos jornais, na rádio, na televisão ou mesmo online, para uma era em que a informação vai ao seu encontro, introduz novas lógicas no processo de persuasão que requerem claramente mais estudo. Em inúmeros países, incluindo Portugal, a tendência é para que as pessoas com menos de 45 anos acedam à informação, sobretudo através dos médias sociais. Quer seja o Facebook, o Twitter, o WhatsApp, o Instagram ou mesmo o TikTok. Tal significa que, ao invés de lerem conteúdos curados por jornalistas, estão antes a consumir notícias selecionadas por algoritmos e cujo número de caracteres é adaptado ao tamanho dos ecrãs dos smartphones. O que também nos permite perceber que logo aqui temos uma certa inviabilidade de uma discussão aprofundada de qualquer assunto. Porque aquilo que muitas vezes as pessoas estão a consumir são, de facto, textos que são construídos de forma a caberem no ecrã do telefone sem que seja necessário fazer scroll. Paralelamente, temos de ter em conta que os indivíduos se deixam muitas vezes convencer pelas ideias que parecem ser dominantes entre os seus pares. E se é verdade que já sabíamos isto desde um livro de 1944, da People's Choice, na atualidade os médias sociais potenciam a percepção de que existe uma opinião unânime dentro de um grupo pelo simples facto da mesma informação ser partilhada e comentada vezes sem conta por pessoas diferentes. Tal gera a ideia de que todos pensam do mesmo modo, ainda que muitas vezes os indivíduos estejam apenas a partilhar um mesmo conteúdo que, no limite, podem nem sequer ter lido. Ao contrário do que sucedia no passado, em que as campanhas de desinformação eram tendencialmente centralizadas na sua execução e na sua difusão, hoje os agentes de propagação da informação falsa somos potencialmente todos nós e um exército de trolls que procura destabilizar as discussões online, impedindo a manutenção de um diálogo racional entre os participantes através de frases inflamatórias e irracionais. E acho que ninguém tem dúvidas sobre isto, mas se existirem, basta entrar no site de qualquer jornal e ler os comentários para se perceber como existe esta impossibilidade de uma discussão racional online
sem que surjam logo estes movimentos que fomentam, eu diria, o caos discursivo através de participações inflamatórias. É por isso urgente agir no sentido de alertar os cidadãos para compreenderem os mecanismos de produção e disseminação de conteúdos informativos, criando programas de literacia mediática que ensinem as pessoas a saber ler criticamente a informação. É fundamental que todos saibamos avaliar a credibilidade das fontes e que conheçamos o modo de construção e circulação das notícias. Mas é também igualmente importante que compreendamos a polissemia das imagens, o modo de criação das deepfakes e o papel desempenhado da desinformação por perfis falsos, conhecidos como sock puppets, e pelas contas automatizadas, que são hoje responsáveis por cerca de 1/4 de todo o tráfego mundial online. E este, aliás, é também uma preocupação do ponto de vista de sustentabilidade. Porque se nós pensarmos que 25% da informação que está hoje em dia a circular é produzida por estas contas automatizadas e é sobretudo informação que visa exatamente o contrário da informação, visa a desinformação, mas também temos que pensar na energia que é consumida para manter estas redes a funcionar, para no fundo, fazer circular estas mensagens falsas. E, portanto, esta energia que nós estamos a consumir é também um recurso do planeta que é escasso e, portanto, até nesta lógica da ecologia integral, valeria a pena também repensar. Tal como alertou o Papa Francisco na sua mensagem para o Dia das Comunicações Sociais, mas esta agora já de 2018, através de programas de educação para os média, será possível ajudar os cidadãos a interpretarem a informação, tornando-os agentes ativos na denúncia da mentira, ao invés de serem os seus promotores. Tais programas terão também de nos ensinar a conhecer o modo como cada um de nós é suscetível ao enviesamento cognitivo, pois os estudos de vários autores, nomeadamente Emily Pronan, mostram-nos que somos muito mais rápidos a detectar os enviesamentos dos outros do que os nossos próprios. É como se estes enviesamentos cognitivos nossos estivessem numa espécie de ângulo morto que nós não vemos ao espelho. O lado positivo da era em que estamos hoje a viver é que temos instrumentos ao nosso dispor que nos permitem desmascarar a desinformação. Contudo, ao invés de esperarmos que sejam as plataformas tecnológicas a acabar com este fenómeno, que aliás representa uma grande fatia das suas receitas, enquanto sociedade precisamos de apostar na formação dos cidadãos que têm de ser dotados de pensamento crítico e capazes de reconhecer a informação e de a distinguir da desinformação. Urge, por isso, implementar planos que ajudem a reduzir os efeitos da informação falsa, impedindo que esta atinja o seu grande objetivo, que é gerar a incerteza e a discórdia. E parece-me que, perante os apelos que o Papa tem também lançado sobre a importância de defendermos a casa comum ou de resistirmos coletivamente a um novo vírus, lutarmos juntos contra a desinformação é também contribuir para conseguirmos alcançar estes objetivos. E por isso, a propósito deste segundo ponto, talvez a mensagem mais importante que gostasse de deixar é que a desinformação online está longe de ser um fenómeno novo, ela sempre fez parte do discurso público, mas hoje em dia temos aqui uma grande novidade, que é o facto de os cidadãos anónimos participarem muitas vezes inconscientemente mas ativamente na propagação desta desinformação. E caso que poderia dizer que quem nunca tiver partilhado nada online sem antes pensar sobre como é que aquela informação foi construída, que atire a primeira pedra. Porque muitas vezes nós vemos um texto, uma imagem muito bela e imediatamente a partilhamos sem sequer pensarmos na veracidade daquela mensagem. A última ideia que eu gostaria de partilhar em breves minutos vem também a propósito
também este título é retirado da mensagem do Papa. Agradecimento pela coragem de muitos jornalistas, e é também a ideia com a qual gostaria de terminar, porque também aqui já fui, quer dizer, não sei se fui cactos, as pessoas ficavam muito comovidas a ler aquelas citações, só que aquelas citações eram falsas. Portanto, o Papa nunca tinha feito aquelas afirmações. Mas aquelas afirmações tinham sido preferidas por pessoas que, com uma grande bondade, queriam enaltecer ainda mais o Papa Francisco, como se ele necessitasse disso. E, portanto, e quando ele explicou às pessoas que elas não deviam partilhar aquela informação porque era falsa, não foi muito bem recebido, porque as pessoas achavam que, enfim, mas o objetivo que se alcançava era um objetivo positivo. Ora bem, esta dimensão ética, não é, de como é que nós lidamos com esta desinformação, é de facto algo que é importante alertar as pessoas para isso. E a última ideia, esta importância de defender a liberdade de imprensa, essencial para um debate público, esclarecido, e um antídoto, nem sempre eficaz, é certo, mas não deixa de ser um antídoto contra o aparecimento ou o desenvolvimento de ditaduras ou regimes autocráticos cujas narrativas oficiais não são objeto de contestação. E não será, enfim, uma surpresa que, quando olhamos para este mapa que temos aqui no nosso ecrã, os países que aparecem ou a preto ou a vermelho são, efetivamente, países ou com regimes ditatoriais ou com regimes tendencialmente autocráticos. Porque, objetivamente, esses regimes lidam muito mal com a liberdade de imprensa, porque não permitem que a narrativa oficial seja objeto de qualquer tipo de contestação. Por isso, termino agradecendo muito a vossa atenção nestes minutos e ficando, obviamente, disponível para questões, comentários, contestações, será tudo muito bem-vindo. Muito obrigado pela atenção. Obrigada a nós, Dr. Nelson Ribeiro, acho que falo em nome de todos, que belíssima conferência, com muitas ideias, muitas provocações, muita reflexão, mesmo, muito obrigada. Acho que saímos daqui todos não virar do nosso child de verificação. E por isso, aquilo que eu colocava nisso, depois testemunho noutros conteúdos criados com uma outra linha para tentar criar uma outra ideia de formação e de informação. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu agora fiquei tão entusiasmado com esta sua segunda questão que agora estou aqui a ter um esquecimento, esqueci-me de qual é que foi a primeira. Mas, portanto, vou responder naquilo que eu puder a esta segunda e depois tentarei lembrar-me da outra questão. Portanto, a outra questão, aliás, estou-me a recordar, tem a ver com a velocidade exatamente do jornalismo. Claro, nós sabemos que as histórias falsas circulam a altíssima velocidade online. Sabemos que elas têm a capacidade de chegar, de facto, a muitas pessoas, mas eu acredito que, enquanto sociedade, nós vamos conseguir alertar as pessoas, não é alertar as pessoas para cada informação falsa que recebem, porque isso não é viável, mas julgo que sensibilizadas e mais críticas em relação ao que recebem online. Aliás, quando nós pensamos um pouco na história dos meios de comunicação, quando os meios de comunicação, portanto, a primeira geração que interage com o novo meio de comunicação, tendencialmente atribui-lhe uma credibilidade sem critério, não é? Portanto, isso aconteceu nos anos 30 com a rádio, não é? E, portanto, não tenho agora aqui tempo de entrar na discussão sobre até a importância da rádio na expansão do nazismo, etc. Mas, portanto, as pessoas tudo aquilo que ouviam na rádio acreditavam piamente. Depois a televisão também era sempre dito que era o espelho da realidade. Portanto, aquilo que nós víamos na televisão era a realidade. Quer dizer, hoje em dia somos já muito críticos sobre e sabemos que não é exatamente a realidade, é uma construção da realidade. E eu acredito que nós vamos chegar
as gerações que são mais críticas daquilo que também recebem através dos média sociais. Mas, para isso, há aqui todo um trabalho que tem que ser feito em termos de promoção da literacia dos média e da literacia digital. E, aliás, estou aqui paralelamente a ver um comentário que foi aqui feito no bate-papo de alguém que fala sobre a importância da educação para os média nas escolas, e efetivamente é um assunto que continua muito longe das escolas, o que é pena, porque eu acho que isso seria de facto fundamental. Mas, dito isto, eu parece-me que se nós queremos afirmar-nos como produtores do jornalismo verdadeiro, efetivamente o único caminho será ir à procura das histórias reais. Porque também, como já aqui foi dito, o facto de estarmos próximos das pessoas, e muita da imprensa católica em Portugal é uma imprensa de proximidade, e eu sei que às vezes a imprensa local olha sempre um pouco para a imprensa nacional como a referência. Era bom que isso não fosse assim, porque a imprensa local tem um estatuto próprio e tem uma capacidade de criar relações que é absolutamente diferente e que deve potenciar e deve aproveitar. Em relação à segunda questão, pois, todos estamos, de certa forma, condenados a ter que viver com o facto de interagirmos com pessoas que, quando vêm falar connosco, já têm um pré-conceito sobre a instituição onde vão ingressar, porque viram um vídeo, porque viram um conteúdo online. Portanto, aí a única coisa que eu posso dizer é efetivamente, efetivamente nós tentarmos ser o mais verdadeiros e, através da nossa presença e da nossa relação, desconstruirmos esses preconceitos que muitas vezes as pessoas têm. E a propósito da questão enfim, de vivermos numa sociedade secularizada, em paralelo com estes preconceitos, nasce aquilo que dizia, e que eu gostei muito da expressão, informação desconexa. Portanto, cada vez mais nós sentimos que não têm um conhecimento suficiente da religião para se dar, porque de facto não é a minha especialidade, mas às vezes, se calhar, falta aqui alguma catequese para adultos, mas que se calhar até pode ser feita fora da catequese. O que é que eu quero dizer com isto? Perdoem-me, estou aqui a entrar em territórios que são para mim, enfim, estou só... mas se calhar, em alguns momentos, a própria missa de domingo devia servir como um momento maior, não é que não seja, mas se calhar até de alguma catequese, às vezes um pouco mais básica ainda, para depois nós não termos estes fenómenos de que as pessoas da paróquia são também aquelas que estão a seguir... Resiliência e humildade, tenho pensado muitas vezes que são palavras que se têm que estar escritas no coração de todas as pessoas que fazem comunicação. A resiliência e a humildade. Porque muitas vezes podemos cair precisamente no oposto destas palavras na nossa vida do dia a dia. E precisamos de ser comunicadores humildes porque precisamos de perceber que nos falta muita coisa e que falhamos muitas vezes. Precisamos de ser comunicadores resilientes porque às vezes dá vontade de desistir, não é? E hoje ao ouvir o Nelson ainda estava a pensar nisto, não é? A resiliência e a humildade. Muito obrigada, Carmo, por ter sido tão clara. E depois ainda a utilização de outras palavras que nós às vezes também fugimos, porque na nossa vontade de sermos pessoas muito profissionais, por vezes temos tentação de fugir de certas palavras. E a Carmo também as trouxe com toda a clareza. Precisamos de ternura, precisamos de compaixão e precisamos de proximidade. Nem sempre estas são as palavras mais usadas quando estamos a falar entre nós, enquanto profissionais destas matérias, mas é preciso que as consigamos ouvir e que as consigamos assimilar. E a questão, obviamente, de que a comunicação social tem um papel decisivo também nesta matéria, mas informação é inclusão e assim se evita o preconceito. Foi o fim que eu apanhei da intervenção da Carmo e que também foi de uma enorme riqueza.
Em relação a muito sustentada em dados concretos, em informações reais, em estudos, e ao mesmo tempo ter uma enorme agregação entre um nível de conteúdo e um nível de relação. E isto são